Vamos continuar o estudo da palavra de Deus. Josué, capítulo 4, versículos de número 13 a 9. Todos encontraram? Amém? Povo de Deus. Josué, capítulo 4, versículo 19 em diante. Diz assim: Subiu, pois, o povo do Jordão, no dia 10 do mês primeiro, e alojaram-se em Gigal, da banda oriental de Jericó. E as 12 pedras que tinham tomado o Jordão, levantou Josué em Gigal. E falou aos filhos de Israel, dizendo: Quando no futuro vossos filhos perguntarem aos seus pais, dizendo: Significam estas pedras? Farei saber a vossos filhos, dizendo: Israel passou em si este mundo. Então, nós precisamos recordar que as pedras retiradas do Jordão eram uma marca da história do povo, na verdade, uma marca da história daquilo que Deus havia feito na vida do povo. E o povo precisava levar com gratidão e lembrança que Deus os havia feito atravessar o Jordão em si. Eles tinham atravessado o Jordão e passaram sem ser afligidos por nenhum tipo de água, sem ser afligidos por nenhum tormento. Eles passaram, atravessaram o Jordão debaixo da bênção de Deus em si, sem correr nenhum perigo. E aquilo era para ser levado em memorial por toda uma descendência, ou seja, era para ser levado a marca da história para os filhos dos filhos do povo de Israel. Então, quando os filhos perguntassem aos seus pais: o que aconteceu? Qual é o motivo dessas pedras? Por que essas pedras foram guardadas? Aí os pais deveriam falar aos filhos, que Deus os havia feito atravessar o Jordão em si. Bem característico da pessoa de Deus. Deus sendo um pai, ajudando o povo ali diante da situação de dificuldade. O que mostra claramente a paternidade de Deus para o povo de Israel. Ou seja, a paternidade de Deus para o povo. Deus ajudando o povo a atravessar o Rio Jordão em paz, em segurança, o cuidado de Deus para o povo. E Deus queria que essa mesma bênção passasse de geração em geração, para que os filhos dos filhos do povo de Israel aprendessem a respeitar a Deus e a temer o seu nome, ou seja, a ter respeito à paternidade de Deus, a ter respeito à soberania de Deus. Aquilo era para passar de geração em geração, para que os filhos dos filhos de Israel entendessem que Deus era aquele que fez o povo atravessar o Jordão em si. Aí, continuando aí, diz assim: E farei saber a vossos filhos, dizendo que Israel passou a ser este Jordão, porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passeis, como
O Senhor, vosso Deus, fez o mar vermelho e fez secar perante nós até que passamos. Por que foi falado assim? Porque tinham jovens, crianças, adolescentes que não tinham vivido a experiência da travessia do mar vermelho, mas estavam vivendo a experiência da travessia do Jordão. Irmãos, cada experiência vivida com Deus precisa ser uma marca na nossa vida. Ou seja, tudo que nós vivemos da parte do Senhor é uma marca da nossa vida. Então, eles estavam vivendo uma experiência que talvez alguns não viveram, porque algumas crianças nasceram no deserto, alguns jovens talvez ali nem se recordavam, nem se lembravam que atravessaram a vermelho, que talvez eram crianças na época. Então, aqui mostra que a mesma experiência que os pais viveram, os filhos também viveram, de atravessar o Jordão. Mostra que a paternidade de Deus, ela marca a nossa geração se nós instruirmos os nossos filhos no caminho do Senhor. Então, quando você tiver filhos, ou se você tem filho, você deve instruí-los no caminho do Senhor, no caminho da palavra. Toda pessoa tem que pegar essa direção e instruir o seu filho a respeitar a direção de Deus, a obedecer às Escrituras, a obedecer à palavra de Deus, a ter temor a Deus, porque se seus filhos seguirem no caminho do Senhor, eles viverão as mesmas experiências com Deus que você um dia viveu, ou até experiências maiores. Se você ensina os seus filhos no caminho da palavra, no caminho da oração, no respeito à Escritura, na direção dada por Deus, eles também viverão experiências tais igual à sua, você vive com Deus, ou experiências maiores ainda. Então era para passar o ensinamento para os filhos continuarem passando para os filhos deles, e para que aí continuasse sendo passado para os filhos dos filhos, e continuando para os filhos, dos filhos, dos filhos, dos filhos, isso por toda uma descendência, isso por toda uma geração. É assim que a palavra de Deus, ela chegou até nós, ou seja, porque ela foi sendo passada de geração em geração, ela foi passando de descendência em descendência, ensinando-se a palavra, até chegar à nossa geração. A palavra foi sendo proclamada, a palavra foi sendo levada, as pessoas foram sendo ensinadas a ter experiências com Deus, a ter respeito pela Bíblia, a ter respeito pelo Senhor e a considerarem a Deus como seu Pai. Então, e com isso foi se passando em descendências, gerações e gerações, em ensinamentos das Escrituras. Lembrando que a paternidade de Deus, ela se dá quando nós recebemos o Filho Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Toda pessoa que recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, entra ali na paternidade de Deus. Ela começa a fazer parte da paternidade de Deus, ou seja, ela começa ali a ser filho de Deus. Deus começa a ser o seu Pai. Ela recebeu Jesus na condição de Senhor e Salvador da sua vida. Deus se torna o seu Pai. É ali a pessoa que tem respeito, temor, obediência, cumprimento, conversa com o Pai, diálogo com o Pai, buscar Deus, ali, buscar as instruções, seguir a vontade do Pai. A comunhão é criada a partir do momento que nós recebemos quem? Jesus. Aqui no Antigo Testamento, Deus já era o Pai do povo de Israel, que era considerado o Pai da nação de Israel, já se mostrava como Pai. Mas esse direito nos foi concedido depois que Jesus também morreu na cruz do Calvário, nosso cuidado, nos foi concedido ali pela graça de Jesus Cristo. Continuando ele, diz assim: para que todos os povos da terra conheçam a mão do Senhor, que é forte, para que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. E isso era para se espalhar entre os povos e as nações. Isso era para se espalhar entre as gentes. Para quê, pastor? Para que todos os povos conhecessem que Deus é Deus, que Deus livra os seus filhos, que Deus é quem guarda a representação dele.
deles. Não era para espalhar entre os povos, entre as nações. É igual a palavra de Deus, irmãos. A palavra de Deus é verdade, ela é para ser espalhada às pessoas. Para que as pessoas conheçam Deus na posição que Ele, para que as pessoas conheçam como a mão de Deus é poderosa, para que as pessoas conheçam que Deus é aquele que faz justiça, que Deus é aquele que é justo, que Deus é aquele que cumpre o que cada palavra que Ele diz, cada promessa. A Bíblia, a Escritura, a palavra de Deus, ela vai se cumprir na vida de todo mundo. Queira as pessoas não queiram, queiram o Senhor ou não queiram, a Bíblia é o que vai se cumprir, a palavra de Deus vai se cumprir nos nossos dias, na nossa geração, na nossa descendência. Queiram ou não queiram as pessoas seguirem, não queiram obedecer, não queiram fazer a vontade de Deus, a Bíblia ela vai continuar se cumprindo. Os termos continuarão se cumprindo. Tudo que Deus falou, escreveu na Bíblia, nas Escrituras, vai se cumprir. Os planos, promessas de Deus, o cumprimento das Escrituras, como estava escrito na Bíblia, passe os anos que passaram, passe o tempo que passaram, passe as horas que passaram, vai se cumprir como estava escrito na palavra de quem? De Deus. Não tem que esteja ali. A palavra de Deus vai se cumprir nos meus dias. A vontade de Deus vai se cumprir nos meus dias, hein? Deus prometeu, Ele é fiel e justo para cumprir. A Bíblia diz a respeito disso, dessa situação, do que eu estou vivendo, que estou passando. Deus me diz uma palavra, Deus me dá uma direção a respeito disso. Eu vou ficar com a vontade de quem? De Deus, porque a vontade de Deus vai ser cumprida. Eu vou ficar com o quê? A palavra de quem? De Deus, não com a palavra do homem, não com a palavra das pessoas, vou ficar com a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que vai o quê? Ser cumprida. Eu vou ficar com a opinião ali. Com o fulano que me disse, com o que o citano me disse, com o outro me disse, não, vou ficar com a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que vai se cumprir nos meus dias. É o que a Escritura me fala que vai se cumprir. Eu não sou o que as pessoas dizem que eu sou, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Você não é o que as pessoas dizem que você é. Você precisa ser o que a Bíblia diz que você é. Você é. As suas práticas, as suas palavras, seus comportamentos e hábitos, intenções do coração, precisa reagir, de acordo com a palavra de quem? De Deus. Você precisa praticar e viver as Escrituras. Fazer a prática da palavra de Deus no seu dia a dia. Olhar, ver as Escrituras, vir à igreja para ouvir a palavra, entender qual é a vontade de Deus e começar a praticar e viver no seu dia a dia. Começar a viver o que a Escritura lhe pede no seu dia a dia, na sua forma de lidar com as pessoas, na sua forma de pensar, na sua forma de agir, de caminhar, de proceder, de andar, as suas próprias atitudes diárias. Deus precisa que você tenha Ele como seu pai, como seu aconselhador, como seu orientador, que você tenha respeito, temor, entenda Ele, veja Ele, ali como aquele que é direcionador das tomadas de decisões. E respeite a vontade de Deus. Você vê que quando o filho respeita a vontade do pai, ele recebe grandes livramentos, assim. Ele fica ali, guardado, protegido, machuca, não se fere, assim. Quando o filho obedece ao pai, não se machuca em situações, sabe resolver os problemas, assim. Ele sabe como lidar com a situação que o pai já ensinou. Então, nós também precisamos respeitar a Deus. Todas as vezes que nós respeitamos a palavra de Deus, seguimos conforme a Bíblia nos ensina, a gente não vai se machucar, a gente não vai sofrer, a gente não vai sofrer nenhum dano, a gente vai passar mesmo diante das situações, das adversidades, dos problemas, das lutas, porque Deus sempre vai ter para cada um de nós o que? Uma solução. Deus sempre vai ter para cada um de nós uma direção a se seguir, uma palavra de vitória para você sustentar, para você vencer a luta, vencer a dificuldade, vencer a adversidade, a sua vida. Nós precisamos ter Deus como nosso Pai. E aí, o povo vai se preparar para fazer essa circuncisão dos filhos de Israel, que era uma aliança. Deus fazia com o povo uma separação. Porque o povo de Deus e o povo de Israel não era igual ao povo das outras nações. O povo de Deus e o povo de Israel nesse tempo era um povo separado, era um povo diferenciado. Tudo aquilo que eles faziam. E aqui, uma das alianças que Deus fazia com o povo, no caso dos homens, era a circuncisão. Vai agora. Josué capítulo 5, versículo de número 1.
Mostrando aqui, irmãos, que a gente nunca foi para ser igual a todo mundo, não. Né? Não, pastor, não. A gente sempre foi para ser o diferencial entre as nações, entre os povos, entre as pessoas da nossa volta. A gente não precisa aparecer com todo mundo. A gente precisa aparecer com todos os nossos pais. Preciso ter a atitude mundana daquela pessoa que não serve a Deus. Preciso ter a atitude daquela pessoa que não quer produzir conteúdo, não, de jeito nenhum. Preciso parecer com o Senhor, no temor, no espírito, na dedicação, na obediência, na fidelidade, no compromisso, na oração, na retidão. A circuncisão dos filhos de Israel. Diz assim: e sucedeu que ouvindo todos os reis amorreus que habitaram desta banda do Jordão ao ocidente, e todos os reis cananeus que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão diante dos filhos de Israel, até que passaram os filisteus, e se lhes o coração, e houve mais ânimo deles por causa dos filhos de Israel. Então, quando o povo das outras nações ficaram sabendo que Deus era o Israel, o coração deles se derreteu. E houve mais ânimo deles por causa de Israel. O povo entendeu: nossa, Israel é uma nação forte mesmo. Oh, Deus é quem libera Israel. Deus é pai de Israel. E o povo entendeu: não, Deus é poderoso. Olha como Deus livrou Israel. Olha como que Deus fez aí Israel passar aqui, o Jordão em ser. Ó, essa experiência, hein? O tempo lá no barco viver, agora vivendo de novo a experiência do Jordão, hein? Olha que Deus poderoso, olha que Deus que é Pai, olha que Deus que é Deus como o seu povo. As outras nações estavam reconhecendo, outros reis, outros reinados, entendendo: nossa, esse Deus aí, olha, ajuda o seu povo mesmo, hein? Esse Deus aí, olha, marca o seu povo mesmo, hein? Olha, esse Deus aí é auxiliador do seu povo mesmo, é ajudador deles mesmo, eu sou o povo deles mesmo, hein? Olha para você ver o testemunho como estava sendo espalhado entre as nações. As pessoas estavam entendendo que Deus fala, Ele cumpre. Que Deus promete, Ele faz. Se Deus promete guardar, Ele guarda. Se Deus promete fazer justiça, Ele faz. Se Deus diz algo, Ele cumpre. Estavam entendendo: olha, esse Deus aí fez algo ali diferente em Israel, ajudou o seu povo, foi pai do seu povo, deu-lhes o coração, entendemos, compreenderam: nossa, esse Deus é poderoso, esse Deus é forte, olha como esse Deus agiu em favor do povo de Israel. Irmãos, tudo aquilo ali era para impactar as pessoas, para as pessoas entenderem que Deus, é o Criador, e aí as nações deveriam se cobrar diante de quem? Do Senhor mesmo. Reconhecer Deus, porque Deus é Criador, Deus que nos fez, Deus fez todas as nações. Mas muitas das vezes as nações não reconhecem o poder de Deus, não reconhecem a paternidade de Deus, não recebem Jesus na condição do Senhor e Salvador. Eles deveriam reconhecer, deveriam se prostrar diante do Senhor, deveriam ouvir a palavra de Deus, temer a Deus. E assim, né, se todas as nações se colocassem diante de Jesus e reconhecessem Jesus como Senhor e Salvador, a terra seria uma bênção, viu, povo de Deus? O povo andando em obediência à palavra, servindo ao Deus Criador, ao único que merece ser adorado, ao Deus Criador do céu e da terra, o único que merece prestação de culto, o Deus vivo, Deus Criador. As pessoas recebessem a paternidade de Jesus Cristo, que excelência que não seria das nações. Como que Deus não poderia, né, cumprir vários processos, vários planos, né, sobre a vida das pessoas, elas reconhecessem o agir, o mover de Deus? É importante reconhecermos, temos que reconhecer. Aí diz assim: naquele tempo disse o Senhor a Josué. O que Deus disse a Josué? Fazes facas de 2 pedras e torna a circuncidar os filhos de Israel. Então disse Josué: fez para si faca de pedra e circuncidou os filhos de Israel. Erigi, Beate, Aramote. E foi por esta causa porque Josué o circuncidou, que todo o povo que tinha saído do Egito, os varões de todos os homens de guerra, eram já mortos no deserto, pelo caminho
depois que saíram do Egito, porque todo o povo que saía estava circuncidado, mas ainda o povo que nasceu no deserto do caminho, depois de ter saído do Egito, ainda não circuncidado. Por que fizeram assim incisão novamente? Porque, como eu falei, crianças que nasceram no Egito, nasceram de percurso, no caminho, depois da passagem do Mar Vermelho, ainda não eram circuncidados. Isso era uma marca do povo de Israel, do povo de Deus, a separação. Era se tirar, a película do percurso dos homens, e ali deveria-se uma limpeza, uma separação para Deus, a circuncisão diante de Deus. E Deus, ele pedia isso ao povo, a circuncisão. E o povo fazia. Então, as crianças, quando elas ainda não tinham sido circuncidadas, os meninos que nasceram durante o percurso do deserto, ainda não tinham sido circuncidados, então fizeram a circuncisão para marcar o diferencial entre os homens que servem a Deus e aqueles ainda que não servem. A circuncisão era uma marca de obediência a quem? A Deus. Eles cortavam ali essa película do prepúcio, no caso do homem, só o homem tem isso, e ali marcava-se ali aqueles como filhos de quem? Filhos de Deus. Então era uma aliança que Deus também fazia com o seu povo. E era necessário que se fizesse. Toda criança que nascia tinha que ser circuncidada. Ela ser marcada como filho do povo de quem? De Deus. Como alguém ali limpo diante de quem? De Deus. Era necessário. Algo que Deus pedia que se fizesse ali no nascimento. Então foram circuncidados. Todos aqueles que não tinham sido circuncidados. Porque 40 anos andaram os circuncisos. Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto até se acabar a nação. Os homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram a sua voz, a voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado, e lhes havia de deixar ver a terra, e o Senhor jurara aos seus pais, dar-nos terra que mana leite, porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a nação. Os homens de guerra que saíram do Egito não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado, lhes havia de deixar ver a terra que o Senhor jurara aos seus pais, dar-nos terra que mana leite e mel. Porém, em seu lugar pôs a seus filhos, a este Josué circuncidou, nós estávamos incircuncisos, porque os não circuncidaram no caminho. Então, teve pessoas que morreram durante o percurso do deserto, mas morreram. Só que os filhos deles não morreram, os filhos deles nasceram e continuaram. Então, Deus mandou circuncidar eles, para eles fazerem parte do povo de quem? De Deus. Mas por que muitas pessoas morreram, pastor, no caminho do deserto? Por falta de obediência a Deus. Muita gente não chegou a Canaã, na terra de Canaã e Israel, por falta de obediência, por desobediência a Deus, por desobedecer a Deus. A desobediência, irmãos, ela faz a pessoa perder muitas vezes nessa vida. Mesmo que Deus seja pai, se você desobedecer, tem coisas que Deus não vai poder fazer com você. Tem situações que Deus não vai poder ali resolver com você por causa de Deus. Deus não pode encontrar a palavra dele, bem de Deus. Deus não pode encontrar as escrituras. Ou você pratica a Bíblia e cumpre-se as promessas da sua vida, mas se você não quiser praticar, as bênçãos só vão demorar na sua vida, ou vão acontecer. Então, porque Deus não pode negar-se a si mesmo. Pode transmitir a palavra dele para fazer bem, para nós, benefício para nós. Não. Se eu quero ver a benevolência e a verdade de Deus, eu preciso cumprir o que a palavra me diz, o que a Bíblia me ensina. Eu preciso, você precisa andar segundo as Escrituras. Deus não vai me favorecer se eu não estiver andando segundo a palavra de Deus, se eu não estiver fazendo segundo as Escrituras, se eu não estiver praticando a palavra de Deus, mesmo que Deus seja meu Pai, Ele não vai me favorecer se eu estiver fazendo as coisas erradas. É igual você na educação dos seus filhos, você favorece o filho desobediente, vai fazer errado, você vai falar, me mandou ele dando presentes, mas você ali está sendo um pai, com sabedoria. O pai que tem sabedoria vai favorecer, ele desobedece. Agora o pai que
E sabedoria ele vai corrigir, ele vai ensinar, vai trazer a correção, ele vai ali instruir, vai falar, aí ele vai corrigir, vai chamar a atenção, até o filho que se corrigir e entrar na direção que serve. Deus é a mesma coisa. Deus não vai te favorecer você fazer as coisas fora da palavra. Deus não vai te favorecer. Vocês estão transgredindo o que a Bíblia diz. Vocês estão transgredindo o que as Escrituras dizem. Deus não vai te favorecer. Não vai ser o seu nome. Se você estiver desobedecendo a palavra, porque ele não pode negar as Escrituras. Ele não pode impor as Escrituras. Lembra-se que Jesus é o verbo, né? Era Deus, né? Habitou entre nós. Então a palavra de Deus é o próprio quê? Jesus Cristo. Ele não vai colocar esse livro para nos favorecer. Amém? Nós que precisamos começar a andar, fazer segundo as Escrituras. Nós que precisamos andar segundo a palavra, fazermos conforme a Bíblia nos pede, nos ensina. Não foi necessário, não. Já que os pais não quiseram, morrer no deserto por desobediência, os filhos agora estavam vivendo as vezes. Eles eram crianças, ficaram lá, mas estavam sendo instruídos na lei. Estavam sendo instruídos a obedecer. Estavam sendo instruídos a fazer a vontade de Deus. Por isso que eu falo isso contigo. Deus não tem netos. Deus não tem netos, não, pastor. Deus tem filhos. Está vendo aqui os filhos dos desobedientes obedecendo a Deus? Deus não tem netos. Mas Deus considerar nós, os pais deles que obedecem, então não vão fazer nada com eles. Não. Já que os filhos estavam querendo obedecer, eles nasceram na obediência, eles estavam sendo abençoados. Amém? Deus não tem netos, não. Deus tem filhos. Então, cada um tem que buscar a sua paternidade diante de quem? De Deus. Cada um tem que buscar a sua comunhão. Por isso que eu falo, criança, quando ela chega na idade certa, ela não tem que aceitar Jesus. Chegou na idade dela ali, ela já tem uma mente formada, tem uma decisão daquilo que ela quer, ela tem que receber Jesus. Aí ela tem que amar segundo a palavra, tem que viver segundo a Escritura. Não pode ficar se acolhendo da oração do pai, da mãe, do tio, da tia, né? Se apoiando na oração do plano, não. Ela tem que criar a comunhão dela com quem? Com Deus. Ela tem que criar sua experiência com Deus, criar sua vida com quem? Com Deus. Ela tem que começar a andar e obedecer segundo os caminhos do Senhor. Eu não sei, né? As crianças não os meninos, né? Fazer uma separação ali, marcar os todos ali como filhos de Israel. Mesmo aqueles que nasceram de homens que morreram lá no deserto por causa da desobediência. Agora eles têm a oportunidade de criar a sua vida com quem? Eles terem a sua comunhão com quem? Eles terem a sua vida separada com quem? Fazer a vontade de quem? Deus. E tinha uma oportunidade. Não precisava ser desobediente com os pais deles. Não precisava, não, pastor. Não precisava, não. Isso que a gente precisa, né? A gente precisa seguir a vida desobediente de jeito nenhum. Porque meu pai não andou com Deus, meu avô não andou com Deus, porque minha geração não andou com Deus, e a geração já passou, vamos seguir agora a vontade de quem? De Deus. Vamos aceitar agora o plano de Deus para a nossa vida. Se ele não andou, perdoa a Deus. Agora você tem que andar com quem? Com Deus. Tem que andar. Se ele não andou, agora você tem que andar com quem? Com Deus. Ensinar os seus filhos a andar com quem? Com Deus. E a obedecer a quem? Obedecer a Deus. Continuando aí. E aconteceu que, acabando de circuncidar toda a nação, ficaram no seu lugar na maior, até que estará, porque a circuncisão é como se fosse uma cirurgia, né? Aí corta lá, lá por isso que tinha que cicatrizar, depois tinha que cicatrizar, era como se fosse uma cirurgia. Então tinha que ficar ali, nessa área, Então, ali, estavam ali nessa área. E aí aconteceu, sarou. Quem ajudava a sarar? Foi o poder de Deus, Deus. Prepara o barco sozinho, Muitas das vezes, as ervas lá medicinais que eles usavam naquela época, dava para sarar. Não existia médico cirurgião naquela época, não, pastor, não existia, não, mas tinha um jeito lá de se fazer a medicina da época, Deus criou tudo na natureza, É os remédios que são usados, sabe que tudo extraído da natureza, Tudo é extraído da natureza. Ele já criou tudo, irmãos. Cicatrizante, tudo na natureza, sabia disso? Remédios, tudo na natureza. Chá para isso, chá para aquilo, chá para o seu filho, chá para resolver isso. Cicatrizante para isso, está tudo na natureza,
as pessoas mais antigas até conhecem. Se o homem conhecesse mesmo, né? Aquilo que está à sua volta, eles extraíam que a medicina da natureza, é uma medicina básica. Sabia que a medicina extrai tudo na natureza? Então, extrai aquilo que Deus fez, né? Quem criou? Foi Deus, né? Extrai a sabedoria da onde? De Deus, né? Muita gente diz que não crê em Deus, mas extrai tudo de Deus. Tudo que Deus fez, né? Passado isso, né? Medicamento da natureza que Deus fez, né? Inteligência, sabedoria daquilo que Deus fez, os estudos e invenções que Ele inventa daquilo que Deus fez. Você vê as pessoas, né? Conseguem dizer que não acreditam em Deus, só nos extrai de tudo aquilo que Deus fez, de tudo aquilo que Deus criou, né? E inventam as coisas de tudo que Deus fez. Não é Deus que dá sabedoria para elas inventarem. Aí continuando. Disse mais o Senhor Josué: hoje resolvi de sobre vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. Então Deus falou: não, hoje eu tirei o opróbrio. O que é opróbrio, pastor? Opróbrio, que palavra é essa? Vergonha, né? Ele falou: tirei o opróbrio, tirei a vergonha. O povo de Israel estava passando por, depois que circuncidou ali. Os filhos daqueles que morreram durante o percurso, ou daqueles até que nasceram durante o percurso, se tirou toda a vergonha que o povo passou no Egito. Porque o povo vivia no Egito como escravo, né? Escravo, pedido batata, cebola, de resto de sobra, apanhado, né? Dia e noite, escravidão, serviço escravo, humilhação. Então, Deus tirou a obra, Deus tirou a vergonha. Vamos igual, será? Praticamente quase todas as pessoas que vieram até Deus vieram no mundo cheias de pecados, cheias de contaminação, cheias de escravidão, cheias de opressão, cheias de doença, cheias de enfermidade, cheias de vício, cheias disso daquilo. Deus tirou sua vida, tirou seu corpo. Te deu uma nova oportunidade. Você tem que permanecer grato a Deus, no mínimo, né? Gratidão a Deus. No mínimo o quê? Fazer o caminho o quê? Te pede assim. Deus te tirou do Egito, do mundo, uma vida de escravidão, de opressão, de depressão, de angústia, de doença, de enfermidade, de perturbação, né? Uma vida angustiada, triste, né? Uma vida bem intensa. Ali, debaixo do jugo de uma opressão do mal, do diabo, uma opressão da mente, uma opressão da saúde, uma opressão da sua casa, do seu casamento, na sua vida, na sua vida espiritual, na sua mente, na sua casa. Da onde que Deus te tirou? Nós temos que levar como gratidão e obedecer a Ele, as Escrituras, ter Deus como seu Pai, aprender a ouvir a Deus, temer a Deus, servir o seu amor. Deus tira o seu vergonha, Deus tira o seu corpo. Qual que é a vida que você levava antes de conhecer Jesus? Deus tirou o seu vergonha, Deus tirou o seu corpo. Se você partisse da vida que você levava antes, você acha que você ia entrar no céu? Se você partisse da forma que você era antes de conhecer Jesus, você acha que você ia entrar hoje conhecendo lá? Você acha que você entraria lá? Então, Deus tirou o seu vergonha, Deus tirou o seu corpo, Deus tirou a vergonha de Deus. Nós temos que, no mínimo, em sermos gratos a Deus. Isso é o mínimo que Deus te pede. Gratidão, obediência, cumprimento da palavra, prática da palavra diariamente na sua vida. Não é de vez em quando, não é só quando você achar que você vai ser aquilo, sempre. Obediência a Deus, sempre. Prática da palavra, sempre. Vida com Deus, sempre. Cada dia nós temos um aprendizado. E cada dia que nós aprendemos, às vezes, a palavra de Deus, Deus falar conosco, a gente tem que procurar viver. Deus está você pedindo. Amém? Só assim nós viveremos de verdade a esse na nossa mudança completa em todas as áreas da nossa vida. Amém? Vamos aplaudir Jesus.